Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Laura Tayara. Atualmente eu estudo na Escola Patrícia Viviane, que se encontra no bairro da Topolândia. E é uma honra poder estar aqui participando desse projeto do podcast Fala Estudante, que foi fundado pelos Jovens em Ação. Eu estou aqui com a professora Regina, uma mulher muito incrível, guerreira, linda. E é uma honra poder estar aqui com ela. Que alegria, muito bom estar aqui, Laura. Agradecer vocês pelo convite, agradecer à Secretaria da Educação, por estar aqui nesse programa, no podcast, que é uma iniciativa muito bacana, do Fala Estudante. É uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento para vocês. Legal estar aqui. Eu fiquei sabendo que a senhora publicou um livro, recentemente. A senhora poderia me falar um pouco mais sobre qual tema que aborda? O título do livro é Tenras Lembranças de uma Infância Preta. Então, só pelo título já dá para as pessoas terem uma noção por onde que eu vou caminhar com os escritos. E são memórias, memórias de infância, e de 5 aos 13 anos. E quem for tendo contato com esses escritos vai vivenciar muitas coisas, que a ideia que eu tive quando eu estava escrevendo é que as pessoas se conectassem com a sua própria infância, com suas próprias infâncias, e também se sentissem tentadas a escrever. Que bacana. O que motivou a senhora a se tornar professora? Como que foi essa trajetória? Eu acho que desde muito nova, eu sempre tive, eu enxergava na educação uma oportunidade de dignidade. Então, quando eu comecei a aprender a ler, a escrever, então eu gostava muito de estar em bibliotecas, era um dos meus maiores prazeres enquanto estudante. Então, eu acho que desde aquele tempo, eu já era muito voltada à questão da educação, justamente pelo fato de a educação, eu já sentia que ela me trazia dignidade. Então, acho que já começou ali, uns 9 anos de idade, mais ou menos. Legal. Qual o recado que você deixaria assim, para os jovens? Porque eu acredito que o livro venha falar sobre o racismo também, abordar tema. E é um tema bem comentado nos dias atuais, no século XXI, e principalmente nas escolas. Então, qual recado assim, que você deixa para os jovens? Pessoas que sofrem com esse preconceito. Eu penso que hoje, apesar de ser um tema ainda muito evidente, que antes existia sim, mas nós não tínhamos tantas oportunidades de falar, e de questionar como nós temos hoje. Então, hoje nós temos aí as leis, que nos amparam, e eu acho que é ir por esse caminho, de fazer valer a lei quando necessário for, mas também nessa linha de estudar, de tentar aprender cada vez mais para si e também para orientar a sociedade, porque às vezes as pessoas não têm esclarecimento. Se a gente for pegar a sociedade hoje, existem muitas palavras, muitas frases, muitos ditos que são racistas e às vezes as pessoas repetem e não tem noção disso, E eu acho que é um papel do jovem também estudar e aprender sobre, para poder também ajudar a sociedade a se esclarecer referente a isso, essa questão. Na sua visão, como que a escola ela pode ajudar a quebrar barreiras e construir mais respeito no ambiente escolar? Eu sou uma educadora que eu sempre pensei assim, quando nós vamos trabalhar a questão, abordar a cultura antirracista na escola, eu acho que tem que ser para além do conteúdo. Então, assim, essas questões elas precisam estar
intrínsecas no cotidiano da escola, né? Então, assim, é o respeito, né? É o amor, é o acolhimento, é a escuta, né? Então, por meio disso, eu acho que fica mais fácil a gente, né, abordar determinados temas, né? Vou pegar, por exemplo, a educação infantil, que hoje eu estou atuando na educação infantil como diretora no momento. Mas, assim, quando a gente vai falar de temas, do tema... Eu não posso nem dizer que é um tema, né? Quando a gente vai abordar a cultura antirracista, ou, né, dentro das unidades escolares, principalmente com as crianças pequenas, tem que ser para além do conteúdo, né? Precisa estar ali o tempo todo, né? Nas ações, na rotina, nos combinados. Então, tem que estar presente ali, no contexto daquele espaço o tempo todo, não só no 13 de maio, né, ou 14 de maio, ou né, lá no 20 de novembro. Tem que estar presente o tempo todo dentro do contexto do espaço escolar. A senhora poderia me contar um pouco mais da sua história, né? Eu vi que a senhora é avó já, diretora, coordenadora. Gostaria de saber um pouco mais. Eu vou começar lá atrás, tá? Tá bom. Eu não sou caiçara, né? Eu vim para cá, eu sou de Minas e já estou aqui há um bom tempo. E assim, eu moro hoje em Barra do Una, né? Desde quando eu cheguei aqui no litoral. E a partir do momento que eu cheguei para residir em Barra do Una, né, e comecei a construir minha vida ali, aquele lugar passou a ser a minha pertença, né? Então, eu me considero caiçara de coração, porque eu já moro aqui há muitos anos. E eu acho que isso é importante, porque a partir do momento que você considera que aquele lugar é sua pertença, você quer cuidar, né? Você quer cuidar do lugar, você quer que o lugar fique bem. Então, ali eu me estabeleci, né? Então, antes de entrar, quando eu cheguei, eu não entrei direto na educação, né? Eu fui para outras áreas. Mas eu sempre fui envolvida com a questão da cultura, né, na Barra do Una nós fazíamos muitos eventos assim, voltados para teatro, as festas culturais juninas. Eu sempre estive envolvida nesse movimento. E, a partir do momento que eu, né, resolvi, de fato, entrar na educação, eu sempre falo que a educação ela está para além da leitura e da escrita, né? Nós não devemos trabalhar na escola só a linguagem oral e escrita. Nós devemos trazer as outras linguagens. Então, no meu trabalho, né, eu sempre trago diversas linguagens. Então, é teatro, é música, né, é poesia, porque eu sempre penso que as crianças, né, nós, enquanto humanos, enquanto gente, temos diversas formas de aprender, né? Às vezes tem criança que ela não vai estar ali aprendendo sentada com papel, né? Ela vai aprender muito mais se você der uma oportunidade de ela ensinar, de ela, né, cantar uma música ou de ler uma história. Então, eu estou sempre pensando dessa forma. E uma outra coisa que eu acho que assim, não se dissocia esse eu pessoal do eu profissional, né? Eu sempre repito essa frase, porque está tudo ali misturado, né? O que você é enquanto pessoa, você vai ser enquanto profissional. E eu sou essa pessoa que gosta, né, gosto da arte, gosto de ler, gosto de escrever, e aí eu vou nesse movimento. Regina, você podia me explicar mais a importância da leitura, né, para a nossa sociedade? Porque os jovens, eu falo mesmo principalmente de mim, a gente se encontra num mundo que está muito ligado à tecnologia, celular. Acho que antigamente os jovens eles eram mais voltados a livros, então ele não tem mais tanto esse apego, sabe? E aí a senhora poderia me falar um pouco mais da importância da leitura? Falei disso ainda hoje de manhã.
Estou como formadora do programa ProLei, não sei se vocês conhecem, que é um programa do governo federal, né? E o tema desse programa é leitura e escrita na educação infantil, né? Eu falo que é até uma pegadinha, porque quem foi fazer o curso, muitas pessoas achavam que o governo estava pedindo essa alfabetização na educação infantil, né? Quando fala de leitura e escrita, mas está para além disso, né? Quando a gente fala de leitura e escrita na educação infantil, nós estamos falando de boas práticas, né? De trazer essa leitura de maneira contextualizada, de uma forma que faça sentido, para que essas crianças elas aprendam utilizando o contexto que elas estão inseridas, né? Para não ficar aquela coisa muito escolarizada. E aí, quando se fala de leitura, a leitura ela está presente na vida das crianças e na nossa, mesmo antes da gente decodificar, né? Mesmo antes da gente aprender a ler. Então, onde a gente passa tem escritos, né? E a ideia é que se use isso para auxiliar no desenvolvimento dessa leitura aí. E aí, assim, essa questão que você colocou, né, de o jovem não ler tanto hoje como se lia antes, também devido, né, na minha visão, na minha percepção, a questão da tecnologia. Então, as pessoas elas vão mesmo só no decodificar, né? E aí onde que vem muitas questões né, ligadas à falta de interpretação, as próprias fake news, né, que tem muita aí, que a gente, né, não dá para falar, não dá para não falar disso. E um dos motivos que me levou a escrever o livro também foi esse, né? Porque eu penso que a gente você tem que tentar fazer a diferença no lugar onde você está, no contexto onde você está. Então, quando eu pensei em escrever o livro, eu tive todo um cuidado de não fazer um livro muito que fosse muito, né, com muitas páginas. Não queria uma coisa assim tão, mas queria uma coisinha não tão encorpada. E aí pensei nisso, pensei na questão dos escritos, que eu também não queria os escritos muito longos. Então, né, foi todo um preparo para que eu conseguisse, de alguma forma, incentivar as pessoas a lerem, né, e a escrever também, né, que a ideia é essa. Mas eu acho que o papel né, nosso, enquanto educadores, enquanto escola, enquanto sociedade, é continuar fomentando, né? É continuar ofertando, é continuar incentivando. Uma coisa que eu acho assim, primordial que tenha e que não tem aqui no município, tem aqui no centro, mas não tem lá na Costa Sul, que é a biblioteca, né? Quem tiver acesso ao meu livro vai ver nas minhas memórias que um dos lugares que eu mais gostava de estar era numa biblioteca. E quando eu cheguei aqui, né, lá na Costa Sul, não tinha biblioteca. Isso foi uma coisa que me entristeceu. Hoje a gente tem, né, a Bico, que é a biblioteca comunitária lá da Barra do Una. É um espaço, né, pequenininho, mas aconchegante, que foi até onde eu fiz o primeiro lançamento do livro. Mas eu acho que é isso. Nós, enquanto sociedade, precisamos oportunizar, fomentar mais essa questão da prática da leitura com as crianças, com os estudantes. Sim, nossa, é verdade, de suma importância mesmo a gente ler, principalmente nos dias atuais, né? Acho que não só para os alunos em si, para os adultos também, né? Por mais que vivem na correria assim do cotidiano, né? Nem que, sei lá, tire um tempo assim, uns 10 minutinhos do dia para ler, é bem importante mesmo. Regina, quando você percebeu que a educação ela faria parte da sua vida? Acho que assim, desde quando eu né, comecei a ler, né? Quando eu tem até uma das memórias que eu conto aí, que quando eu comecei a ler, né, e aí a gente está ali aprendendo as primeiras letras, decodificando, né, os primeiros pedacinhos, e eu vi a letra M, né, e aí eu falei, nossa, acho que eu já sei ler, eu sei ler. Daí eu olhei, né, era uma caixinha de maisena, que é amido de milho, né,
E daí eu olhei, aí falei para minha irmã, eu já sei ler. Né? E minha irmã, sabe? Eu falei, sei. E ela, lê aqui para mim. Aí eu falei assim, Amazonas. Ela começou a rir, né? Porque ali dentro daquela palavra eu só identificava a letra M. Mas eu falei, eu vou inventar uma palavra aqui para ela achar que eu já estou lendo. Mas, e aí foi isso, eu sempre fui muito, né, interessada pela leitura, a partir do momento que eu, né, comecei a entender que a leitura seria importante, foi um divisor de águas na minha vida, né? E eu acho que quando a leitura e a escrita é uma das melhores formas de transgredir o mundo, assim, né? Pensando para as classes menos favorecidas, né? Que são a oportunidade que as pessoas têm de ir além. Como que foi para a senhora receber o prêmio Nina? Foi muito legal. Foi muito legal porque, assim, eu fui 2 vezes, né? O primeiro, os 2 foram importantes, mas o primeiro me deixou muito emocionada, porque ele veio bem dentro da linha do que eu acredito, assim, não que o outro também não seja também, mas assim, foi uma peça de teatro que eu mesma escrevi a peça junto com uma outra professora da nossa escola lá, que na época eu trabalhava em Buracé, a professora Neuza, mandar um beijão para a Neuza. E nós escrevemos a peça, então foi todo um trabalho de selecionar quem eram os personagens que a gente queria, né, colocar naquela peça. O desenvolvimento da própria leitura com as crianças, né, que envolveu todo um contexto ali dentro da escola, para elas aprenderem sobre aqueles personagens, né, que foi uma peça forte, que trouxe muitos personagens. Assim, nós trouxemos dentro da peça Machado de Assis, a própria Marielle, trouxemos a Carolina de Jesus, Maria Firmino, entre outros, né? E com crianças de 9 e 10 anos. Então, crianças de 9 e 10 anos já tendo acesso à boa leitura, né? Então, isso foi muito marcante para mim. E nós inscrevemos esse projeto e foi esse projeto que foi contemplado. Então, foi uma alegria imensa, né, para mim, para a escola, para as crianças. Foi muito bom. Que bacana. Em que momento assim da sua vida você percebeu que você precisava transformar essas lembranças e experiência em seu livro? Boa pergunta essa, Laura. Na verdade, eu comecei a pensar esse projeto há 2 anos atrás, né? Justamente por esse programa do governo federal, que é o ProLei. Dentro do programa tem uma das propostas era escrever uma memória de como eu me tornei professora. E aí eu fui resgatando isso, né? Quando foi que eu quis me tornar professora? E daí eu voltei, né, lá no tempo. Eu já tinha um texto escrito. E aí eu fiquei, né, escrevi aquele texto e aquilo foi martelando ali dentro de mim. Daí, outra coisa que também me fez pensar muito, então, o primeiro ponto foi esse, né? O segundo ponto foi que, embora não pareça, eu tenho 51 anos. E eu ia fazer 50 anos. E assim, quando nós vamos adquirindo, né, uma certa maturidade, a tendência é que nós nos tornamos, a gente se torna muito mais reflexivo. E eu estava nesse momento da minha vida, né, refletindo sobre a existência mesmo, né? O que eu vou deixar para o mundo, sabe? Eu estava nessa linha assim de pensamento. Daí juntou, né, que eu já tinha feito aquele escrito. Eu falei, não, eu vou escrever minhas memórias de infância. Daí eu fiz todo um roteiro, né, do que eu queria escrever, do que eu queria colocar nesse livro. E aí fiz tudo. Aí, assim, a partir do momento que eu fiz o roteiro,
Aí eu comecei a trabalhar, né? Então foi rápido, assim, acho que foi em média de 6 meses para concluir todos os escritos, né? Fechar certinho. E aí, paralelamente a isso, eu me inscrevi num projeto do governo estadual, que é o PROAC, não sei se você já ouviu falar. Então, aí eu me inscrevi no PROAC, né, na área da literatura, né, me inscrevi como proponente, arrumei mais alguns parceiros, né, porque precisava estar ali junto, e mandamos o projeto. Mas nós não fomos contemplados, né, porque a concorrência é bem grande. Mas como o projeto ficou pronto. E dentro do que eu pensei, né, quando eu estava escrevendo, eu tinha pensado, né, de fazer o livro, né, fazer os escritos. E aí a divulgação do livro, do material em si, o trabalho, seria por meio de oficinas. Né? Então, a ideia era fazer oficinas, levar o livro, né, escolher uma das lembranças, fazer a leitura e conversar com as pessoas sobre a leitura. E o segundo momento seria que cada pessoa escrevesse uma memória de infância, né? Uma lembrança, algo que achasse interessante, né? Que valeria a pena contar. E aí também uma oficina de brincadeira, que é as 5 Marias. Conhece as 5 Marias? Já. Então, daí era essa oficina também. E aí esse movimento, né, o que eu pensei de tudo isso? Que as pessoas se conectassem com as próprias infâncias, né? Para mim, escrever os escritos foi um movimento de cura. Né? Então, assim, foi assim, eu me senti voltando ao passado mesmo. Foi um movimento de cura, de perdão, sabe? Assim, que às vezes a gente vai carregando coisas, né? Às vezes até de achar que nossos pais não fizeram tudo que poderia fazer pela gente. Então, assim, foi esse movimento de cura e de perdão para mim. E como foi muito legal, né, passar por isso, eu pensei que quem né, pudesse se conectar com o material também pudesse fazer o mesmo exercício que eu fiz, né? De voltar à sua infância, de rememorar, de perdoar, né? De ler e de escrever. Então, assim, são várias coisas juntas, né? Que eu pensei. Que legal. A senhora pode me contar a sua trajetória no auge da sua adolescência, assim, você na escola, né? Você estudou numa escola pública. Gostaria de saber também mais. Sim, posso sim. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Estudei em Minas. E, assim, quando se faz um paralelo entre as escolas que eu estudei lá em Minas e as escolas que a gente tem aqui hoje em São Sebastião, eu acho que, né, eu penso que as escolas de Minas eram mais, sistematizava mais, sabe? E hoje eu vejo que aqui em São Sebastião, né, pelo menos eu tenho a oportunidade de trabalhar de uma forma diferente, né? E eu acho isso importante, assim, dessa questão que eu falei no início, que é de oportunizar as outras linguagens, né? Não que lá não tivesse, lá tinha também, e foi lá que eu aprendi a gostar de teatro, né? A gostar de ler. Então, foi lá que eu aprendi isso, embora, né, eu ainda não sei se é assim hoje ainda, mas um excesso de sistematização na minha percepção, né? E aí, assim, estudei ali. Quando, na minha adolescência, eu não imaginava ser professora, né? Na minha adolescência, eu queria fazer teatro. Então, eu queria ir para o lado do teatro e tal, mas né, não consegui naquela época. E aí vim para cá e acabei, né, indo cursar pedagogia. E hoje eu vejo que, assim, embora eu não tenha ido fazer o teatro, né, como eu queria,
Eu consigo tudo isso na profissão que eu escolhi, né? Então, isso também é importante para mim. Você também participa da iniciativa Educadoras Pretas, né? Sim. A senhora pode me explicar mais ou menos como funciona esse projeto, de onde surgiu, se foi a senhora mesmo que decidiu criar? Não, eu fui convidada a participar do grupo, né? É um grupo de mais de 100 mulheres, né? E a gente se reúne algumas vezes no ano e, né, para discutir mesmo políticas públicas, né, para o povo preto, né, para a sociedade no geral. Entre uma das conquistas das educadoras pretas está as cotas no concurso público, né, e no processo seletivo, que antes São Sebastião não tinha, né, e hoje tem. E aí a gente segue nesse movimento, né, estudando. A gente tem um grupo de WhatsApp, então ali a gente está sempre, né, nós estamos sempre trocando, né, trocando material, incentivando, fazendo os encontros. É importante para estudar mesmo, né? Eu acho que estudar, a gente tem que estudar a vida inteira, né? Não deve parar nunca. Mas os encontros, eles fortalecem, né, a nossa existência o tempo todo. Professora, estou aqui com o seu livro e eu gostaria que a senhora desse suas considerações finais. O livro é um filho. Muito lindo mesmo a capa, parabéns. É um filho. E as considerações finais, eu acho que a gente deve ir para a linha assim, de quem né, tiver acesso aos escritos, o que eles vão encontrar nesses escritos, né? Então, como o título já diz, né, vai trazer pautas não tão fáceis, né, mas vai falar de racismo, vai falar de negligência, vai falar de desigualdade social, vai falar de ausência de políticas públicas, mas eu tive o cuidado, acho que eu não falei isso ainda, que eu não queria que, né, como eu falei no começo, que fosse um livro tão denso. Então, eu tive o cuidado de, em alguns momentos, né, em alguns escritos, trazer um pouco de humor, né? Então, é uma leitura fácil, eu já recomendo, tá, gente? É uma leitura tranquila, mas é uma leitura que ensina e que faz a gente refletir enquanto gente, enquanto sociedade. Então, recomendo, Laura. Tá bom, pode deixar, vou ler. E é isso, gente. Aqui a gente encerra, né, mais um podcast Fala Estudante. Peço que vocês deixem o seu like aqui embaixo, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais, Seduc São Sebá. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Beijo!